Entre 1979 e finais dos anos 80, milhares de pessoas morreram sob sentenças emitidas por tribunais revolucionários em Irã. Só em 1981, mais de 2.000 opositores foram executados. E em 1988, entre 4.000 e 5.000 prisioneiros políticos morreram dentro de cárceres iraníes em poucas semanas. Fuzilamentos, enforcamentos públicos e execuções coletivas converteram-se em parte do novo sistema de poder instaurado sob o Ayatollah Ruhollah Khomeini. Com o passo dos anos, estes métodos não só se mantiveram, senão que mudaram de forma e de cenário, passando de execuções rápidas tras a Revolução a enforcamentos públicos e operações secretas dentro de prisões. Mas como chegou este sistema de execuções a consolidar-se dentro do Irã revolucionário? Colapso do Império Iraniano. A Revolução abre caminho a tribunais religiosos. O 16 de janeiro de 1979 começou uma reviravolta que mudou o rumo do Estado iraniano. Esse dia, Mohammad Reza Pahlavi abandonou o país. O monarca saiu de Teherã acompanhado pela imperatriz Faradiba e por um pequeno grupo de colaboradores próximos. Durante anos tinha governado com um sistema centralizado que dependia do exército, da burocracia estatal e do aparato de segurança. Quando o seu avião descolou, essas estruturas começaram a mostrar sinais de fratura. O que até então tinha funcionado como um aparato sólido começou a perder coesão enquanto a incerteza se estendia pelo país. Nas semanas que se seguiram, o governo imperial desfez-se peça por peça. Oficiais militares discutiam ordens contraditórias enquanto a cadeia de comando se debilitava. Alguns comandantes tentavam manter a disciplina dentro das forças armadas, mas muitas unidades já não reagiam com a mesma obediência. Em vários quartéis começaram discussões entre soldados jovens e oficiais superiores. Ao mesmo tempo, ministros e funcionários de alto escalão começaram a abandonar os seus cargos. Alguns renunciaram publicamente, outros simplesmente deixaram de aparecer nos seus escritórios. Enquanto a autoridade do palácio se debilitava, as cidades enchiam-se de manifestações. Grandes multidões saíam às ruas de Teherã, Tabriz, Qom e outras cidades importantes. As marchas reuniam estudantes, comerciantes do bazar, clérigos, trabalhadores e setores urbanos que levavam meses participando em protestos contra o governo. Em muitas zonas, os comércios permaneciam fechados por greves prolongadas. As fábricas detinham a sua produção e os empregados públicos deixavam de trabalhar durante dias inteiros. Esse clima paralisava a economia e reforçava a sensação de que o sistema imperial estava perdendo o controle. As manifestações não apareciam como eventos isolados. Cada semana cresciam em tamanho e organização. Os participantes caminhavam por avenidas principais portando retratos de figuras religiosas e cartazes com palavras de ordem contra o regime. Em bairros inteiros, os residentes organizavam reuniões noturnas onde se discutiam notícias, discursos gravados e rumores que circulavam pela cidade. Muitas dessas gravações provinham do exterior, especialmente de mensagens atribuídas a um clérigo que levava anos vivendo fora do país. Esse clérigo era Ruhollah Khomeini. Tinha passado quase 15 anos no exílio depois de enfrentar o governo do Shah na década de 1960. Durante esse tempo, tinha se trasladado entre Iraque e França, desde onde difundia discursos e declarações que circulavam clandestinamente dentro de Irã. A finais de janeiro de 1979, o seu regresso começou a discutir-se abertamente em todo o país. Multidões esperavam notícias sobre a data exata em que aterraria. O 1 de fevereiro de 1979, o avião que transportava Khomeini chegou ao aeroporto Mehrabad de Teherã. A sua chegada provocou uma mobilização enorme. Milhões de pessoas concentraram-se em ruas e estradas para presenciar o momento em que o religioso regressava ao país. A caravana que o trasladou desde o aeroporto avançou lentamente entre uma multidão compacta que ocupava avenidas inteiras. Esse dia marcou o início de uma nova fase do processo revolucionário. Depois da sua chegada, Khomeini começou a reunir-se com diferentes grupos políticos e religiosos. Instalou-se inicialmente na escola Refah de Teherã, que funcionava como centro de coordenação para dirigentes revolucionários. Desde ali, emitia declarações públicas e recebia delegações que representavam setores muito diversos da sociedade.
Em paralelo, os líderes do antigo governo tentavam encontrar uma forma de conservar alguma estrutura administrativa, mas a situação mudava com rapidez. Durante os dias seguintes, a tensão dentro das Forças Armadas tornou-se mais visível. Algumas unidades começaram a mostrar simpatia pelos manifestantes. Soldados jovens conversavam com civis nas ruas, e em certos bairros grupos armados surgidos da população começavam a patrulhar zonas urbanas. Em várias cidades apareceram confrontos entre unidades leais ao antigo governo e setores que apoiavam a revolução. Essa situação acelerou a desintegração do aparato estatal que tinha sustido o regime imperial. Ao mesmo tempo, vários pontos estratégicos das cidades começaram a mudar de controlo. Estações de rádio e televisão foram ocupadas por grupos revolucionários que buscavam difundir comunicados e mensagens. Alguns edifícios administrativos ficaram em mãos de comitês formados por estudantes, comerciantes e ativistas políticos. Em outros lugares, arsenais e depósitos militares passaram a mãos de grupos que se tinham organizado em bairros populares. Em Teherã, as ruas converteram-se num cenário de movimento constante. Caminhões cheios de voluntários circulavam por distintos distritos enquanto a gente levantava barricadas improvisadas em avenidas e cruzamentos importantes. Ao longo desses dias, apareceram centros de organização espontâneos que funcionavam como pontos de reunião e coordenação. Muitos estabeleceram-se em mesquitas, escolas ou sedes de associações locais. Enquanto a situação evoluía com rapidez, o governo imperial tratava de manter alguma forma de autoridade. Sem embargo, cada tentativa encontrava menos respaldo. O primeiro-ministro Shapur Bakhtiar tentou suster o funcionamento da administração estatal, mas as suas decisões tinham um alcance cada vez mais limitado. Muitos escritórios governamentais simplesmente deixaram de operar porque os empregados não regressavam aos seus postos. Entre o 9 e o 10 de fevereiro, a tensão alcançou um ponto crítico. Em vários quartéis militares produziram-se enfrentamentos internos que refletiam a divisão dentro das Forças Armadas. Em alguns casos, grupos de soldados negaram-se a seguir ordens de oficiais que tentavam restabelecer o controle do governo. Essa fratura marcou uma etapa decisiva do processo revolucionário. O 11 de fevereiro de 1979, o regime monárquico finalmente se desmoronou. Durante esse dia, unidades militares anunciaram que deixavam de apoiar o governo imperial. Com essa declaração, a estrutura política que tinha sustido o Estado durante décadas deixou de funcionar. Edifícios oficiais, bases militares e centros administrativos passaram a mãos de grupos revolucionários que atuavam em nome do novo movimento político. Tras a queda do antigo governo, começaram a surgir novas estruturas de poder. Em muitos bairros apareceram comitês revolucionários formados por residentes locais. Estes comitês organizavam patrulhas, controlavam o acesso a edifícios públicos e coordenavam atividades dentro das suas comunidades. Em paralelo, surgiram milícias vinculadas a círculos religiosos que assumiam tarefas de vigilância e ordem em distintos setores das cidades. Ao mesmo tempo, formaram-se tribunais revolucionários provisórios que operavam fora do sistema judicial anterior. Estas novas instituições buscavam substituir rapidamente os tribunais que tinham funcionado sob o regime imperial. Os juízes e funcionários associados ao antigo aparato judicial desapareceram do cenário público, enquanto novas figuras assumiam funções dentro dos órgãos emergentes. Durante esses dias, o panorama político de Irã mudou por completo. As estruturas que tinham sustido o Estado imperial deixaram de existir, e no seu lugar apareceram organismos improvisados que tentavam organizar a vida pública no meio do vazio de poder. Em ruas, mesquitas e edifícios ocupados, os participantes da Revolução discutiam o rumo que tomaria o país enquanto o antigo ordem desaparecia detrás deles. Primeiros fuzilamentos revolucionários, oficiais do Shah executados em Teherã. A Revolução Iraniana acabava de derrubar o velho sistema imperial, quando apenas 4 dias depois da queda da monarquia, o novo poder começou a mostrar como funcionaria a sua justiça. Na noite de 15 de fevereiro de 1979, no edifício da escola Refah de Teherã, produziu-se um momento que marcaria o início visível da nova ordem. Esse lugar, que poucos dias antes tinha sido um colégio religioso, tinha se transformado num centro de operações da liderança revolucionária próxima de Ruhollah Khomeini.
Ali reuniam-se clérigos, militantes religiosos, membros de comitês revolucionários e figuras que participavam na construção do novo sistema político. Dentro desse edifício, começaram a celebrar-se os primeiros julgamentos contra altos funcionários do regime do Shah, processos que se organizavam com rapidez e sob regras completamente distintas das do sistema judicial que tinha existido antes. Entre os primeiros detidos figuravam vários dos oficiais mais conhecidos do aparato militar do governo derrotado. As detenções tinham se produzido no meio do caos que seguiu ao desmoronamento do Estado Imperial. Durante os dias anteriores, patrulhas formadas por revolucionários e simpatizantes do movimento tinham percorrido distintos bairros da capital, buscando figuras vinculadas com a repressão dos protestos que tinham sacudido o país durante meses. Algumas dessas detenções realizaram-se em casas particulares, outras dentro de instalações militares que tinham ficado sob controle revolucionário. Os 4 homens que foram levados à escola Refah essa noite representavam posições importantes dentro do sistema militar do antigo regime. O primeiro era o general Mehdi Rahimi, quem tinha exercido como governador militar de Teherã durante a fase final do governo do Shah. Durante os últimos meses de protestos massivos, tinha sido responsável por coordenar unidades do exército e forças de segurança na capital. Junto a ele, encontrava-se o general Reza Naji, governador militar da cidade de Isfahan, onde também se tinham produzido manifestações massivas contra o governo imperial. Outro dos detidos era o general Manusher Khosrodad, comandante da Força Aérea, um oficial conhecido dentro do exército pela sua carreira em unidades aerotransportadas. O 4º prisioneiro era o general Nematollah Nassiri, antigo chefe da SAVAK, o serviço de inteligência que durante anos tinha sido o principal instrumento de vigilância política do regime monárquico. No interior do edifício, organizou-se um tribunal revolucionário improvisado. As audiências desenvolveram-se durante o mesmo dia e duraram apenas algumas horas. Os detidos foram levados perante os responsáveis do tribunal, que apresentaram acusações relacionadas com o seu papel dentro do aparato estatal do Shah e com a repressão contra manifestantes durante os meses prévios à Revolução. As sessões avançaram com rapidez. Não havia advogados de defesa presentes para representar os acusados. Tampouco existia um júri que avaliasse as acusações. O procedimento não incluía um sistema de apelação nem a possibilidade de rever as sentenças numa instância superior. As decisões tomavam-se dentro do mesmo edifício onde se encontravam os detidos. O processo terminou rapidamente. Uma vez que o tribunal anunciou as sentenças, os 4 oficiais foram trasladados para outro espaço dentro do complexo da escola Refah. Ali preparou-se o lugar onde se levaria a cabo a execução. Os condenados foram colocados frente a uma parede, enquanto um grupo armado se organizava a curta distância. Várias pessoas dentro do recinto registravam o que ocorria. Alguns membros dos comitês revolucionários observavam o procedimento enquanto a tensão se estendia entre quem se encontrava no edifício. A ordem foi dada pouco depois. Os disparos ouviram-se dentro do complexo e o procedimento terminou em questão de minutos. Dessa maneira, os generais Mehdi Rahimi, Reza Naji, Manusher Khosrodad e Nematollah Nassiri converteram-se nos primeiros altos funcionários executados oficialmente pelo novo regime revolucionário. Os seus corpos foram retirados pouco depois, enquanto as notícias começavam a circular pela capital. As imagens captadas durante essa noite começaram a difundir-se rapidamente. Fotografias e gravações mostravam o resultado das execuções e foram partilhadas por meios controlados pelos revolucionários. As imagens não foram ocultadas. Pelo contrário, divulgaram-se abertamente em periódicos e em transmissões que buscavam mostrar o que tinha ocorrido dentro da escola Refah. O objetivo era que a população visse diretamente como o novo sistema atuava contra figuras associadas ao antigo regime. Nas ruas de Teherã, a notícia estendeu-se com rapidez. Em bazares, bairros residenciais e centros religiosos, comentava-se o sucedido durante a noite. As conversas giravam em torno dos nomes dos 4 oficiais e da rapidez com que se tinham desenvolvido os processos. Muitos residentes escutavam os detalhes através de rádios ou mediante relatos que circulavam entre vizinhos e comerciantes. Durante os dias que se seguiram, o edifício da escola Refah continuou funcionando como um dos centros principais do novo poder. Ali reuniam-se figuras próximas de Khomeini para discutir decisões políticas e administrativas enquanto o país atravessava uma fase de reorganização.
Nesse mesmo lugar, analisavam-se os passos seguintes dentro de um processo revolucionário que ainda estava tomando forma. Entretanto, os comitês revolucionários seguiam estendendo a sua presença em bairros e edifícios públicos. As patrulhas improvisadas continuavam percorrendo ruas da capital em busca de pessoas vinculadas ao antigo regime. Os nomes de funcionários, oficiais e figuras administrativas começavam a aparecer em listas que circulavam entre os novos responsáveis do poder. As execuções do 15 de fevereiro marcaram o início visível de uma prática que começava a integrar-se dentro do sistema revolucionário. A rapidez dos julgamentos, a ausência de procedimentos judiciais tradicionais e a imediata aplicação das sentenças definiram um modelo que começava a consolidar-se naqueles primeiros dias da nova República Islâmica. Na memória coletiva da Revolução, a cena da escola Refah ficou registrada como o momento em que o novo regime mostrou como operaria a sua justiça contra os antigos pilares do Estado imperial. Khalkhali dirige tribunais revolucionários. Julgamentos rápidos terminam em fuzilamentos. Nos últimos dias de fevereiro de 1979, enquanto o novo sistema político começava a ocupar os espaços que o regime imperial tinha deixado, um aparato judicial completamente distinto começou a funcionar dentro de Irã. O poder revolucionário necessitava de mecanismos para atuar contra figuras associadas ao governo derrotado, e dessa necessidade surgiram tribunais improvisados que operavam fora das normas legais que tinham existido durante décadas. Estes tribunais receberam o nome de tribunais revolucionários. Funcionavam em edifícios que até há pouco tinham tido usos muito distintos: escolas, escritórios administrativos, instalações religiosas ou antigos quartéis militares. Dentro desses lugares organizavam-se audiências rápidas, onde os acusados eram interrogados e julgados sob critérios religiosos vinculados à lei islâmica. Entre as pessoas que adquiriram uma posição central nesse novo sistema, apareceu um clérigo que rapidamente se tornou conhecido em todo o país. O seu nome era Sadegh Khalkhali. Ruhollah Khomeini designou o juiz da Sharia dentro dos tribunais revolucionários pouco depois da queda do regime monárquico. Khalkhali não era uma figura desconhecida dentro do movimento religioso que tinha participado na Revolução. Durante anos tinha sido parte de círculos clericais que criticavam o governo do Shah, mas após o triunfo revolucionário, o seu papel mudou de forma drástica. Em questão de semanas, converteu-se num dos responsáveis mais visíveis do novo aparato judicial. Desde finais de fevereiro de 1979, Khalkhali começou a presidir processos contra pessoas vinculadas ao antigo sistema político. As audiências realizavam-se em salas improvisadas onde se reuniam juízes religiosos, membros de comitês revolucionários e pessoas encarregadas de custodiar os detidos. Os acusados eram levados perante o tribunal, apresentavam-se as acusações e realizavam-se perguntas básicas sobre o seu papel dentro do governo anterior. Em muitos casos, todo o procedimento durava menos de 30 minutos e as decisões tomavam-se dentro da mesma sessão. Uma vez pronunciado o veredito, as sentenças podiam aplicar-se quase de imediato, o que permitia que os tribunais revolucionários avançassem rapidamente de um caso ao seguinte. Este ritmo refletia a intenção de atuar com rapidez contra quem eram considerados responsáveis pela repressão durante o governo imperial. As acusações apresentadas nestes julgamentos apoiavam-se em conceitos religiosos que tinham um significado amplo dentro da lei islâmica. Uma das acusações mais frequentes era a de corrupção na terra. Esta acusação utilizava-se para assinalar pessoas que, segundo o tribunal, tinham danificado a sociedade mediante a sua participação no antigo regime ou mediante ações consideradas injustas contra a população. Outra acusação comum era a de inimizade contra Deus, uma expressão religiosa utilizada para descrever quem se considerava que tinha atuado contra a ordem islâmica. O uso destas acusações permitia aplicar castigos severos contra uma ampla variedade de figuras associadas ao governo do Shah. Os tribunais não se limitavam a julgar militares de alto escalão. Também se apresentavam acusações contra funcionários civis, membros das forças de segurança, responsáveis administrativos e pessoas que tinham trabalhado dentro de organismos do antigo Estado. Cada um destes casos examinava-se dentro de audiências que avançavam com rapidez e que terminavam com decisões anunciadas no mesmo dia. Durante março de 1979, o número de processos começou a aumentar.
Os tribunais revolucionários funcionavam em várias cidades ao mesmo tempo, enquanto novas detenções se realizavam em diferentes partes do país. Em Teherã, Khalkhali continuava presidindo sessões que atraíam a atenção pública. Em muitas ocasiões, os nomes dos acusados difundiam-se através de meios revolucionários que informavam sobre os resultados dos julgamentos. O impacto destes processos estendia-se mais além das salas onde se realizavam as audiências. Em bairros, mesquitas e bazares, discutiam-se os nomes dos acusados e as decisões anunciadas pelos tribunais, enquanto as notícias sobre cada novo julgamento circulavam rapidamente entre a população. As conversas refletiam a rapidez das audiências e as sentenças pronunciadas enquanto o país atravessava uma transformação política profunda. À medida que avançava o mês de março, o número de pessoas condenadas dentro destes tribunais continuou crescendo. As autoridades revolucionárias sustinham que o novo sistema judicial devia atuar com firmeza contra quem tinha participado no aparato do antigo regime. Nesse contexto, os tribunais converteram-se num instrumento central para consolidar o poder do novo governo. Para abril de 1979, mais de 100 funcionários vinculados ao sistema do Shah tinham sido executados após passar por processos dentro dos tribunais revolucionários. Entre eles havia militares, responsáveis policiais, administradores e figuras relacionadas com instituições do antigo Estado. Os nomes destas pessoas apareciam em relatórios e comunicados que circulavam em periódicos revolucionários e em transmissões radiais que informavam sobre as decisões dos tribunais. No centro desse sistema seguia destacando-se a figura de Sadegh Khalkhali. A sua presença nas audiências, o seu estilo direto durante os interrogatórios e a rapidez com que pronunciava sentenças converteram-no num dos personagens mais conhecidos da nova ordem judicial. Em distintos setores do país, falava-se dos julgamentos que presidia e das decisões que tomava dentro dos tribunais revolucionários. Enquanto abril avançava, o funcionamento destes tribunais já formava parte do novo panorama político iraniano. As audiências continuavam desenvolvendo-se em edifícios que tinham sido adaptados para cumprir funções judiciais improvisadas. Os detidos seguiam sendo trasladados para essas salas onde eram interrogados por juízes religiosos que aplicavam as normas do novo sistema. Nesse cenário, a justiça revolucionária seguia expandindo-se, enquanto o país atravessava uma transformação profunda após o colapso do regime imperial. Enforcamentos públicos emergem. Gruas convertem praças em patíbulos. A começos da primavera de 1979, o novo poder revolucionário já controlava as principais cidades do país e as estruturas do antigo Estado tinham desaparecido quase por completo. As semanas posteriores à queda da monarquia tinham estado marcadas por julgamentos rápidos contra figuras associadas ao regime imperial, mas a partir de abril começou a aparecer outro método que mudaria a paisagem das execuções em Irã. Este procedimento começou a utilizar-se primeiro dentro de centros de detenção e mais tarde em espaços abertos onde a população podia observar o que ocorria. O método era o enforcamento. Durante os primeiros meses posteriores ao triunfo revolucionário, as autoridades emergentes buscavam formas de aplicar as sentenças pronunciadas pelos tribunais revolucionários. O pelotão de fuzilamento tinha sido utilizado nos primeiros processos contra altos funcionários do regime do Shah, mas logo apareceu outra forma de execução que se tornou cada vez mais frequente. As autoridades começaram a utilizar cordas colocadas ao redor do pescoço dos condenados. O procedimento desenvolvia-se com rapidez e podia realizar-se com poucos participantes. No princípio, estas execuções realizavam-se dentro de instalações fechadas, prisões improvisadas, pátios de quartéis ou espaços dentro de edifícios sob controle revolucionário funcionavam como lugares onde se aplicavam as sentenças. Sem embargo, à medida que avançava a primavera de 1979, as autoridades começaram a trasladar algumas destas execuções para o espaço público. Com essa mudança, o método adquiriu um caráter distinto. Já não se tratava apenas de aplicar uma sentença judicial, mas de fazê-lo num cenário visível para a população. Um dos elementos que definiram estas execuções públicas foi o uso de gruas de construção. Em várias cidades, as autoridades utilizaram maquinaria que normalmente se empregava em obras urbanas. O procedimento era simples.
O prisioneiro era levado até ao lugar da execução, geralmente com as mãos atadas atrás das costas, e colocado sob a grua. Depois, colocava-se uma corda ao redor do seu pescoço e a outra extremidade fixava-se ao gancho da máquina. Quando o operador acionava o mecanismo, o braço metálico começava a elevar-se lentamente e o corpo do condenado levantava-se do chão perante o olhar das pessoas reunidas em ruas e praças próximas. A diferença dos sistemas de enforcamento desenhados para provocar uma morte imediata mediante a fratura do pescoço, este método costumava causar a morte por estrangulamento, um processo que podia prolongar-se durante vários minutos enquanto o corpo permanecia suspenso no ar. Em muitos casos, inclusive depois de a pessoa ter morrido, o corpo era deixado pendurado durante horas como uma advertência visível para quem passava pelo lugar. Com o passar das semanas, as execuções públicas começaram a realizar-se em várias cidades do país. Em Teherã, capital política e centro do novo poder revolucionário, algumas praças e espaços abertos converteram-se em cenários onde se aplicavam estas sentenças. As gruas colocavam-se no meio de ruas amplas ou em pontos onde podia reunir-se um grande número de pessoas. Os habitantes dos bairros próximos inteiravam-se do que ia ocorrer por rumores, anúncios ou simplesmente ao ver como se reunia a multidão ao redor da maquinaria. A cena repetia-se com características semelhantes em outras cidades importantes. Em Qom, um dos principais centros religiosos do país, realizaram-se execuções públicas que atraíram a atenção de residentes e visitantes. Em Tabriz, uma das maiores cidades do noroeste iraniano, também se levaram a cabo procedimentos similares em espaços abertos. Mashhad, situada no nordeste e conhecida por albergar um dos santuários religiosos mais importantes de Irã, foi outro lugar onde as autoridades aplicaram o mesmo método. Quando se organizava uma execução pública, o condenado era levado ao lugar sob custódia de membros de comitês revolucionários ou de forças vinculadas ao novo poder. As mãos do prisioneiro podiam estar atadas atrás das costas, enquanto era colocado sob a grua. Uma vez que a corda ficava assegurada ao redor do pescoço, o operador começava a levantar lentamente o braço da maquinaria. A multidão observava enquanto o corpo se elevava. Em muitos casos, o procedimento não terminava imediatamente depois da morte do condenado. As autoridades deixavam o corpo suspenso durante horas. Essa permanência prolongada convertia a cena num lembrete visível da capacidade do novo Estado para castigar quem considerava inimigos do sistema revolucionário. As pessoas que passavam pelo lugar podiam ver o corpo pendurado, inclusive depois de a execução ter terminado. As imagens destas execuções também começaram a circular por distintos meios. Fotografias tomadas durante os procedimentos mostravam os condenados suspensos das gruas no meio de ruas ou praças. Algumas dessas imagens apareceram em publicações que documentavam os acontecimentos dos primeiros meses da Revolução. A difusão destas fotografias reforçava a visibilidade do método e transmitia a mensagem que as autoridades buscavam mostrar. O impacto destas cenas na vida cotidiana foi imediato. Em bairros próximos dos lugares onde se realizavam as execuções, a gente comentava o ocorrido durante horas ou dias depois do evento. As testemunhas descreviam o som do motor da grua elevando-se lentamente e o momento em que o corpo deixava de se mover. Os relatos circulavam entre comerciantes, trabalhadores e residentes que tinham presenciado o procedimento. Com o passar dos meses de 1979, o uso do enforcamento público converteu-se num elemento cada vez mais visível dentro do novo sistema de castigos do Estado revolucionário. As autoridades continuavam organizando execuções em diferentes cidades, enquanto o país atravessava uma etapa de transformação política profunda. As gruas, normalmente associadas à construção de edifícios, tinham passado a converter-se em instrumentos utilizados para aplicar sentenças em praças e ruas abertas. Nesse contexto, as execuções públicas começaram a formar parte da paisagem da Revolução. As multidões reunidas ao redor das gruas, os corpos suspensos durante horas e as imagens difundidas por meios revolucionários mostravam como o novo poder utilizava estes castigos para afirmar a sua autoridade em distintas cidades de Irã. República Islâmica consolidada. Tribunais revolucionários tornam-se permanentes.
Durante os meses finais de 1979, o novo sistema político surgido da Revolução deixou de atuar como um movimento improvisado e começou a transformar-se num Estado organizado. Depois de quase um ano de mudanças, enfrentamentos e reestruturação do poder, a liderança revolucionária buscava consolidar instituições permanentes que substituíssem definitivamente o aparato que tinha sustido a monarquia. Em dezembro desse ano, produziu-se um dos passos mais decisivos dentro desse processo: a aprovação da nova Constituição da República Islâmica. O texto constitucional foi submetido a referendo e recebeu o respaldo oficial de uma ampla maioria de votantes. A nova Carta Política definia a estrutura do sistema que governaria o país após o triunfo revolucionário. Nesse documento, estabelecia-se a figura do líder supremo como máxima autoridade do Estado. Esse cargo recaiu em Ruhollah Khomeini, que desde esse momento assumiu formalmente a posição central dentro da nova ordem política. O seu papel não se limitava a uma função simbólica. A Constituição outorgava-lhe influência direta sobre as principais instituições do país, incluindo o sistema judicial, as Forças Armadas e os organismos religiosos que respaldavam o projeto revolucionário. Com a aprovação da Constituição, a República Islâmica começou a estruturar as suas instituições com maior clareza. As organizações, que tinham surgido de maneira improvisada durante os primeiros meses da Revolução, começaram a integrar-se dentro de um marco estatal mais definido. Os comitês revolucionários continuaram operando em diferentes bairros, mas agora coexistiam com novas estruturas governamentais que buscavam estabelecer uma administração centralizada. Entre essas instituições, encontravam-se os tribunais revolucionários, que durante os primeiros meses tinham funcionado como mecanismos temporários destinados a castigar figuras do antigo regime. A partir de finais de 1979, esses tribunais deixaram de atuar unicamente como organismos de emergência. O governo revolucionário decidiu incorporá-los plenamente ao sistema judicial do Estado. Esta decisão significou que as audiências, os interrogatórios e as sentenças emitidas por estes tribunais passavam a formar parte da estrutura oficial da República Islâmica. Os juízes religiosos que presidiam os processos continuaram exercendo a sua autoridade sob a supervisão da nova ordem institucional. Durante os primeiros meses de 1980, este sistema judicial continuou aplicando-se em distintas cidades iranianas. Teherã seguia sendo o centro político do país, mas os tribunais revolucionários operavam também em outras regiões. As autoridades locais recebiam instruções desde a capital e organizavam processos similares dentro dos seus próprios territórios. As audiências realizavam-se em instalações administrativas, centros religiosos ou edifícios que tinham ficado sob controle do novo Estado após a queda do regime monárquico. O estabelecimento deste sistema judicial coincidiu com a reorganização de outras instituições estatais. O novo governo trabalhava para consolidar estruturas administrativas capazes de manter o controle sobre o país. As forças de segurança eram reestruturadas para adaptar-se à nova ordem política, enquanto diferentes organismos do Estado começavam a operar sob princípios definidos pela Constituição aprovada meses antes. A consolidação destas instituições desenvolvia-se num ambiente de tensão constante. Embora a Revolução tivesse derrubado o regime imperial, o país seguia experimentando mudanças profundas que afetavam a vida cotidiana de milhões de pessoas. Em diferentes cidades continuavam as discussões sobre o rumo que devia tomar a República Islâmica e sobre a maneira como as suas autoridades deviam exercer o poder. Nesse cenário, o sistema judicial revolucionário converteu-se numa ferramenta central para o novo Estado. As detenções, os interrogatórios e os julgamentos breves formavam parte de um processo que buscava afirmar a autoridade do governo surgido após a Revolução. Cada caso que passava pelos tribunais reforçava a presença destas instituições dentro da estrutura estatal. Entre dezembro de 1979 e setembro de 1980, o funcionamento desta maquinaria judicial já formava parte da paisagem política iraniana. As autoridades revolucionárias tinham transformado tribunais que originalmente surgiram no meio do caos revolucionário num componente permanente do aparato estatal. Com a Constituição em vigor e com Khomeini exercendo formalmente como líder supremo, o novo sistema continuava aplicando seus procedimentos enquanto a República Islâmica consolidava o seu controle sobre o país.
Guerra com o Iraque eclode. Execuções revolucionárias intensificam-se. O 22 de setembro de 1980, um novo episódio mudou o rumo do país. Nesse dia, forças armadas do Iraque cruzaram a fronteira ocidental iraniana e começaram uma ofensiva militar que abriria um dos conflitos mais longos da região. As primeiras colunas blindadas avançaram em direção ao território iraniano enquanto aviões iraquianos bombardeavam aeroportos e bases aéreas. As explosões em cidades fronteiriças marcaram o início de uma guerra que se estenderia durante anos e que alteraria a vida cotidiana de milhões de pessoas dentro do Irão. As primeiras horas do ataque provocaram movimentos rápidos dentro do governo iraniano. Em Teherão, as autoridades convocaram reuniões de emergência para coordenar a resposta militar. Os relatórios que chegavam da fronteira descreviam enfrentamentos intensos em províncias como Juzestão, onde as tropas iraquianas procuravam ocupar cidades estratégicas e controlar zonas próximas ao rio Shat al-Arab. Entre os primeiros objetivos encontravam-se Khorramshahr e Abadan, duas cidades portuárias cuja posição era fundamental para o comércio e o transporte de petróleo. Enquanto a frente militar se abria no oeste do país, o governo iraniano começou a mobilizar recursos para defender o território. Unidades do exército regular foram enviadas para as zonas de combate. Ao mesmo tempo, milhares de voluntários vinculados a organizações revolucionárias ofereceram-se para participar na defesa nacional. Convocações públicas chamavam a população a apoiar o esforço militar enquanto o conflito se estendia ao longo de centenas de quilômetros de fronteira. A guerra gerou uma atmosfera distinta dentro do país. O governo começou a descrever o conflito como uma luta pela sobrevivência do novo Estado. Os discursos transmitidos por rádio e televisão falavam de resistência perante uma agressão estrangeira e apelavam à unidade nacional. Nesse contexto, as autoridades começaram a observar qualquer forma de oposição interna sob uma nova perspectiva. As críticas políticas, as atividades clandestinas e as disputas ideológicas começaram a interpretar-se como possíveis ameaças no meio da guerra. As forças de segurança incrementaram a sua vigilância dentro das cidades. Em Teherão, Isfahan, Tabriz e outras zonas urbanas, intensificaram-se os controlos em ruas e estradas. Patrulhas armadas circulavam por bairros densamente povoados, enquanto os comitês revolucionários reforçavam a sua presença em pontos estratégicos. As autoridades argumentavam que o país se encontrava num estado de emergência devido ao conflito com o Iraque e que era necessário agir com rapidez perante qualquer situação considerada perigosa. A pressão gerada pela guerra também influenciou o funcionamento dos tribunais revolucionários. Estes tribunais continuaram a operar dentro da estrutura estatal enquanto novas detenções se realizavam em distintas regiões. As prisões podiam ocorrer durante operações de segurança, em controlos organizados por forças revolucionárias ou como resultado de investigações sobre atividades consideradas contrárias ao governo. Os detidos eram trasladados para centros de interrogatório, onde se registravam as suas declarações. Posteriormente, os acusados eram levados perante tribunais que examinavam as acusações apresentadas contra eles. Nestas audiências, avaliavam-se casos relacionados com colaboração com inimigos do Estado, conspirações contra o sistema político ou participação em atividades consideradas hostis durante o conflito armado. O procedimento judicial continuava a avançar com rapidez dentro da estrutura estabelecida nos meses anteriores. Durante este período, continuaram a aplicar-se diferentes métodos de execução. Alguns casos terminavam com fuzilamentos realizados por unidades armadas encarregadas de aplicar as sentenças emitidas pelos tribunais revolucionários. Em outras situações, utilizava-se o enforcamento como forma de executar as decisões judiciais, um método que, com o passar do tempo, começou a ser empregue com maior frequência dentro do sistema penal revolucionário, em parte porque podia ser realizado com menos preparação e permitia executar vários prisioneiros num mesmo período. Ambos os procedimentos faziam parte das ferramentas utilizadas pelo sistema judicial revolucionário para castigar quem era declarado culpado dentro destes processos. À medida que a guerra avançava, as autoridades afirmavam que o país precisava de agir com firmeza perante qualquer ameaça. Os discursos oficiais insistiam que a luta contra o Iraque exigia disciplina interna e vigilância constante.
Nesse ambiente de tensão, as operações de segurança continuaram a desenvolver-se dentro das cidades, enquanto a frente militar seguia ativa no oeste do país. Entretanto, os combates na fronteira continuavam a intensificar-se. Em Khorramshahr, as forças iranianas tentavam travar o avanço de tropas iraquianas que procuravam tomar o controle da cidade. As batalhas urbanas prolongavam-se durante dias, enquanto os defensores tratavam de resistir ao ataque. Em outras zonas próximas do Golfo Pérsico, também se registravam confrontos que provocavam deslocamentos de população e danos em infraestruturas locais. A guerra transformou o ritmo da vida cotidiana em muitas partes do Irão. Nas ruas de Teherão, apareceram cartazes que apelavam ao apoio ao esforço militar. Os meios de comunicação transmitiam relatórios sobre o desenvolvimento das batalhas, enquanto as autoridades pediam à população para manter a vigilância perante qualquer atividade considerada suspeita. Durante os meses que se seguiram ao início do conflito, a relação entre a guerra exterior e a política interna tornou-se cada vez mais estreita. As autoridades assinalavam que o país enfrentava um desafio militar que requeria coesão nacional. Nesse contexto, o aparato judicial revolucionário continuou a funcionar dentro da estrutura do Estado, enquanto as forças de segurança seguiam realizando detenções e apresentando casos perante os tribunais. Entre setembro de 1980 e junho de 1981, o Irão vivia, ao mesmo tempo, dois processos que avançavam em paralelo. Na fronteira ocidental, continuavam os confrontos entre tropas iranianas e iraquianas, com cidades que mudavam de controlo ou ficavam devastadas pelos combates. Dentro do país, as instituições revolucionárias mantinham a sua atividade, enquanto o governo procurava reforçar a sua autoridade no meio de um conflito armado que apenas começava a mostrar a sua verdadeira magnitude. Atentado contra o Partido Republicano Islâmico, execuções massivas enchem prisões. A começos de junho de 1981, o cenário político iraniano atravessava uma crise intensa que se desenrolava dentro do próprio sistema surgido após a Revolução. As tensões acumuladas entre distintas fações do poder terminaram estourando quando o parlamento destituiu o presidente Abolhassan Hassan Bani Sadr. A votação que retirou o cargo ao chefe do executivo ocorreu depois de semanas de confrontos políticos com setores próximos da liderança religiosa. A decisão provocou protestos em várias cidades e gerou uma reação imediata entre grupos opositores que já mantinham uma relação conflituosa com o governo revolucionário. Entre essas organizações encontrava-se o grupo Mujahedin-e-Khalq, conhecido também pelas siglas MEK. Durante os meses anteriores, esta organização tinha passado de colaborar parcialmente com setores revolucionários a enfrentar-se abertamente com o novo Estado. Depois da destituição presidencial, militantes do movimento convocaram manifestações em Teherão e outras cidades. As marchas derivaram rapidamente em choques com forças de segurança e membros de comitês revolucionários que tentavam controlar as ruas. O ambiente político tornou-se ainda mais tenso poucos dias depois. O 28 de junho de 1981 ocorreu um dos ataques mais graves contra o novo governo. Esse dia, uma potente explosão destruiu a sede do Partido Republicano Islâmico em Teherão durante uma reunião de dirigentes do movimento que sustentava o regime. A detonação provocou a morte de mais de 70 funcionários de alto nível. Entre as vítimas encontrava-se Mohammad Beheshti, chefe do Poder Judicial, e uma das figuras mais influentes dentro da estrutura política que tinha surgido após a Revolução. A magnitude do atentado provocou uma resposta imediata por parte do Estado. As autoridades declararam que o ataque fazia parte de uma conspiração organizada contra o governo. Nos dias posteriores, começaram operações de segurança em grande escala, destinadas a identificar e capturar pessoas consideradas vinculadas a grupos opositores. As rusgas estenderam-se por distintas cidades do país e provocaram milhares de detenções. Em Teherão, as forças encarregadas da segurança realizaram prisões em bairros onde se suspeitava que operavam células clandestinas. Veículos policiais percorriam ruas densamente povoadas, enquanto agentes armados revistavam edifícios e habitações. Situações semelhantes desenrolavam-se em outras cidades importantes, como Isfahan, Shiraz e Mashhad, onde as autoridades organizavam operativos para localizar pessoas acusadas de participar em atividades contra o governo.
Muitos dos detidos foram trasladados para instalações penitenciárias, onde permaneciam sob custódia enquanto se reviam os seus casos. 2 centros de reclusão adquiriram especial relevância durante este período. Um deles era a prisão de Evin, localizada no norte de Teherão, conhecida por albergar numerosos presos políticos. O outro era a prisão de Gohardasht, situada perto de Karaj, que também começou a receber uma grande quantidade de detidos vinculados a investigações relacionadas com a oposição política. Dentro destas prisões, começaram a desenvolver-se processos judiciais dirigidos por tribunais revolucionários. Os detidos eram apresentados perante juízes encarregados de rever as acusações formuladas pelos investigadores. As audiências realizavam-se com rapidez e muitas decisões tomavam-se no mesmo dia em que se examinavam os casos. Durante os meses que se seguiram ao atentado de junho, o número de condenações aumentou de maneira notável. As autoridades sustinham que era necessário responder com firmeza perante ataques contra o Estado. Dentro das prisões, as sentenças eram executadas mediante enforcamento. As execuções realizavam-se em grupos de prisioneiros para acelerar o processo e permitir que o sistema judicial continuasse a rever novos casos que chegavam de distintas partes do país. O ritmo destas execuções intensificou-se durante o verão e o outono de 1981. Em Evin e em Gohardasht, organizaram-se procedimentos que permitiam aplicar as sentenças emitidas pelos tribunais revolucionários sem longos intervalos de tempo. De acordo com diversas estimativas, mais de 2.000 pessoas foram executadas no Irão durante esse ano, uma cifra que refletia a magnitude da repressão desencadeada após o atentado contra o Partido Republicano Islâmico. Ao mesmo tempo que estas operações se desenvolviam no âmbito político, o país enfrentava outro problema que também provocava a intervenção do sistema judicial revolucionário. Desde há anos, o Irão formava parte de uma das rotas principais do tráfico de ópio procedente do Afeganistão. Este comércio ilegal cruzava regiões fronteiriças e estendia-se para diferentes mercados dentro e fora do país. O governo decidiu responder com medidas severas contra este fenômeno. Durante a década de 1980, introduziram-se leis antidrogas extremamente duras que estabeleciam a pena de morte para quem fosse declarado culpado de tráfico ou posse de determinadas quantidades de ópio, morfina ou heroína. Estas normas ampliaram o número de crimes castigados com execução dentro do sistema judicial revolucionário. Muitos dos acusados por crimes relacionados com narcóticos foram julgados em tribunais revolucionários utilizando procedimentos rápidos semelhantes aos aplicados em casos políticos. Os suspeitos eram detidos por forças de segurança, interrogados por investigadores e posteriormente apresentados perante juízes encarregados de decidir o seu destino judicial. As condenações impostas nestes processos executavam-se principalmente mediante enforcamento. Ao longo da década de 1980, as execuções por crimes relacionados com narcóticos converteram-se num fenômeno frequente dentro do país. Cada ano, centenas de pessoas eram executadas sob estas leis, o que contribuiu para que o Irão registrasse uma das taxas de execução mais altas do mundo em proporção à sua população. Enquanto o sistema judicial continuava a aplicar estas sentenças, o país seguia vivendo sob a pressão de conflitos internos e externos. As prisões permaneciam cheias de detidos acusados de distintas atividades consideradas contrárias ao Estado, e os tribunais revolucionários continuavam a processar casos que chegavam de distintas regiões. Durante o resto de 1981, as operações de segurança e as execuções dentro de centros penitenciários continuaram a fazer parte do funcionamento cotidiano do sistema judicial revolucionário. Verão de 1988. Milhares de prisioneiros executados secretamente. Em julho de 1988, a guerra entre Irão e Iraque entrava na sua etapa final. Depois de 8 anos de confrontos, cidades destruídas, milhões de mobilizados e enormes perdas humanas, o governo iraniano decidiu aceitar a Resolução 598 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que propunha um cessar-fogo entre ambos os países. A decisão foi anunciada publicamente pelas autoridades e significou que o conflito militar que tinha começado em setembro de 1980 chegava a uma pausa formal.
Durante semanas, as notícias transmitidas por rádio e televisão falavam do cesse de hostilidades e do fim de um dos conflitos mais longos da região. Sem embargo, no meio dessa mudança militar, ocorreu outro acontecimento que alterou novamente a situação interna do país. Pouco depois do anúncio do cessar-fogo, a organização Mujahedin-e-Khalq lançou uma ofensiva armada contra o território iraniano. A operação recebeu o nome de Operation Forrow Havidan, que em persa significa luz eterna. Combatentes do grupo cruzaram a fronteira a partir do Iraque e avançaram para o interior do país com a intenção de provocar um levantamento contra o governo. As forças iranianas responderam rapidamente à incursão. Unidades militares, membros da Guarda Revolucionária e voluntários armados mobilizaram-se para deter o avanço da coluna insurgente. Os confrontos desenvolveram-se principalmente na região ocidental do país, perto da província de Kermanshah. Depois de vários dias de combate, as tropas iranianas conseguiram travar a ofensiva e obrigaram os atacantes a retirar-se. Enquanto estes confrontos ocorriam na frente ocidental, dentro do país começou a desenvolver-se uma operação completamente distinta. As autoridades iranianas interpretaram a incursão do MEK como um sinal de que existia uma ameaça interna dentro das prisões, onde permaneciam detidos numerosos opositores políticos. Muitos destes prisioneiros tinham sido presos anos antes, durante campanhas de segurança ou durante os confrontos políticos que se seguiram à Revolução. A finais de julho de 1988, começaram a organizar-se tribunais especiais encarregados de rever a situação destes presos. Estas instâncias foram conhecidas posteriormente como Comissões da Morte. Os tribunais estavam formados por funcionários judiciais e representantes do aparato religioso do Estado. Entre as pessoas que participaram nestas comissões encontravam-se Hossein Ali Nayeri, que atuava como juiz religioso, e Mostafa Pur Mohammadi, que desempenhava funções dentro da estrutura judicial vinculada ao Ministério da Inteligência. As comissões começaram a deslocar-se por distintas prisões do país. Entre os centros de detenção onde se realizaram estas revisões, encontravam-se instalações penitenciárias de Teherão e de outras cidades importantes. Os prisioneiros eram chamados um por um às salas onde os membros do tribunal formulavam perguntas breves sobre as suas posições políticas e sobre a sua relação com organizações opositoras. Uma vez emitido o veredito, os prisioneiros eram retirados das salas de interrogatório e trasladados para outras zonas dentro das instalações penitenciárias. Ali organizavam-se execuções mediante enforcamento. As sentenças aplicavam-se em grupos de detidos para acelerar o processo e permitir que as autoridades continuassem a rever novos casos. Em alguns casos, os prisioneiros eram levados a salas fechadas dentro das cadeias, onde se realizavam as execuções sem presença de público. Nesses espaços, preparavam-se cordas com antecedência e os detidos eram levados um após outro para aplicar as sentenças. As cifras exatas de vítimas nunca foram anunciadas oficialmente pelas autoridades. Sem embargo, diversas investigações posteriores estimaram que entre 4.000 e 5.000 prisioneiros políticos foram executados durante aqueles meses. A magnitude destas cifras converteu o episódio num dos eventos mais graves ocorridos dentro do sistema prisional iraniano desde a Revolução. Depois das execuções, os corpos de muitos dos prisioneiros foram retirados das cadeias sem notificação prévia às suas famílias. Em lugar de entregá-los aos seus parentes, as autoridades trasladaram os cadáveres para lugares de enterramento coletivo. Um dos sítios mais conhecidos associados a estes enterros foi o cemitério de Kavaran, situado nos arredores de Teherão. Nesse lugar, cavaram-se fossas comuns onde foram depositados numerosos corpos sem identificação pública. Durante semanas, familiares dos prisioneiros acudiram a escritórios governamentais e centros penitenciários para obter informação sobre o destino dos seus parentes. Em muitos casos, as autoridades não ofereceram detalhes sobre o ocorrido dentro das prisões. Com o passar do tempo, as notícias sobre as execuções começaram a difundir-se através de testemunhos de sobreviventes e de relatórios elaborados por organizações internacionais. Enquanto estas operações continuavam dentro do sistema penitenciário, o país tentava adaptar-se ao final da guerra com o Iraque. As autoridades falavam de reconstrução nacional e do início de uma nova etapa após anos de conflito militar, embora dentro das prisões as comissões seguissem revendo expedientes de prisioneiros políticos.
Durante o verão de 1988, o processo estendeu-se durante várias semanas. Os interrogatórios repetiam-se em diferentes instalações, enquanto os tribunais especiais seguiam examinando a situação dos prisioneiros políticos. As execuções mediante enforcamento continuaram a realizar-se dentro dos recintos penitenciários, enquanto os corpos dos executados eram retirados discretamente. Quando chegou setembro de 1988, as atividades das comissões começaram a diminuir. As prisões tinham sido esvaziadas de numerosos detidos que tinham passado pelos interrogatórios. As fossas comuns em lugares como Cavarã permaneciam como um dos poucos rastros visíveis do ocorrido durante aqueles meses, enquanto o sistema político iraniano continuava o seu funcionamento após o final da guerra. Tras o final do conflito com o Iraque e os acontecimentos ocorridos em 1988, a estrutura política criada depois da Revolução seguiu funcionando sob a autoridade de Ruhollah Khomeini. Sem embargo, o estado físico do dirigente religioso levava tempo mostrando um deterioramento evidente. A começos de 1989, foi trasladado para um hospital em Teherão, após sofrer complicações cardíacas que preocuparam os médicos responsáveis pela sua atenção. Com o passar dos dias, os relatórios médicos assinalavam que a sua condição se agravava de forma progressiva. Na noite de 3 de junho de 1989, depois de vários ataques cardíacos consecutivos, Khomeini morreu aos 86 anos. A notícia provocou uma reação imediata em todo o país. Milhões de pessoas saíram às ruas para participar nas cerimônias fúnebres que acompanharam a sua despedida pública. Pouco depois, a posição de líder supremo foi assumida por Ali Khamenei, abrindo uma nova etapa dentro do sistema político da República Islâmica.